Boa noite, amigos. Boa noite. Estamos iniciando mais um MAP, mais um estudo, dando continuidade ao tema da semana passada, sobre os trabalhadores serem poucos e a seara, a colheita, ser grande. E bota lá nos slides, Maia, por favor. Bora, produção. Tu viu que tem a parte 2 do estudo? Mas não é essa a parte 2. Vamos fazer um salto. E vai ter igual a sua roda. Foi. Pronto. Arrasou. Bom, gente, pode passar. Vamos fazer a nossa prece inicial. Hoje, aparentemente não tem música, não é? Ismael não trouxe o seu teclado. Mas então vamos fazer a prece mesmo. João, pode fazer a prece pra gente, por favor? Então, nesse clima de fraternidade, de tranquilidade, vamos mentalizar a imagem de Jesus, nosso mestre e irmão maior, pedindo aos bons espíritos, aos nossos guias e mentores que já nos assistem, que facilitem a nossa compreensão dos comentários espirituais, nos ajudem a assimilar aquilo que é mais essencial e que pode ser significativo para a nossa caminhada. A espiritualidade desta casa também faça-se ainda mais conectada com as nossas consciências, que possamos juntos partilhar as nossas experiências de vida, os nossos conhecimentos e crescermos em direção a Deus. Que Jesus nos ampare, nos dê a sua paz, que assim seja. Bom, primeiramente vamos dar uma relembrada, né? Porque uma semana é um tempo muito longo e a gente às vezes esquece, não é? Então, Lael, tu pode dar uma lida só no diário mesmo, né? Para refrescar na nossa memória? Claro. Vamos lá. Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38. A situação do mundo. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, proclamando o evangelho do reino e curando toda a doença e toda a enfermidade. Vendo as turmas, compadeceu-se delas, porque estavam maltratadas e abandonadas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da colheita, para que envie os trabalhadores para a sua colheita. Bom, para quem não assistiu a semana passada, a gente aconselha, né, que a gente deu uma discutida na parte acadêmica do estudo. Mas, não sei se vocês se recordam, ainda ficou faltando algumas coisinhas do estudo passado para a gente ver. Aí eu me reuni com o Nai e a gente deu até uma diminuída, tipo, o material está completo. Mas a gente quis trazer coisas novas que não tinha passado na outra semana, já que o foco de hoje é justamente os comentários espirituais, né? Nai, aquele mesmo esquema, viu? Qualquer intervenção, fica à vontade. Então vamos ler? Por favor. Então disse a seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Seara referia-se à nação de Israel. Mais tarde, porém, Jesus incluiu o mundo inteiro. Então a seara se tornou muito maior. A utilização da palavra seara subentende que os esforços dos trabalhadores darão resultados, pois, de fato, a seara requer a ação do semeador. A mensagem de Jesus, o Evangelho, requer ação. A figura aqui, dada por Jesus sobre a seara, mais tarde, por ele mesmo, nas parábolas encontradas em Mateus 13, do semeador e do joio.
Esse simbolismo também se acha em Apocalipse. Jesus proferiu palavras idênticas ao contemplar a necessidade espiritual dos samaritanos em João. Na literatura judaica, há referências comuns aos rabinos e líderes religiosos como se fossem ceifeiros. Provavelmente Jesus usou uma ilustração que já era bem conhecida pelos discípulos. A palavra seara implica em suscetibilidade espiritual ao trabalho dos ceifeiros. Pronto, a gente trouxe esse slide porque vem dar uma nova visão sobre seara que Haroldo ele traduz por colheita, que é justamente esse campo que Jesus ele se referia a Israel, mas até em Paulo Estevão a gente vê, que eu acho que é Pedro que diz que Israel, na verdade, significa o mundo inteiro. E, seja bem-vinda, Mar. E uma outra coisa interessante é sobre, me falar no iníciozinho do segundo parágrafo, que a mensagem de Jesus, o Evangelho, ele requer ação. Então eu me lembro que Vinícius, o Espírito Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, eu acho que é esse livro, ele vem dizer que o Evangelho de Jesus não é livro para museus, mas é roteiro pulsante de vida. Então, realmente, o Evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus, não é algo para a gente decorar, para a gente memorizar, mas sim a gente retém à medida que a gente pratica. Então, requer ação. Eu destacaria isso daí. Vocês querem destacar uma coisa? Cada autor ele pega uma parte dessa passagem e tenta entender. Champlin ele colocou a seara como se fosse o mundo inteiro, né? Já Emmanuel ele traz outra abordagem que a gente vai ver nos comentários espirituais. Para ele a seara seria o Evangelho, né? O Evangelho é um campo vasto. E daí ele vai trazer outra interpretação. Bom, a gente trouxe esse slide para finalizar. E também tem um videozinho do René Kivitz, que eu tinha comentado na semana passada que tinha achado meio, enfim, né? Mas a gente vai ver hoje. Vamos discutir um pouquinho sobre compaixão. Só contextualizando, é a parte da passagem que diz que Jesus foi tomado de compaixão por aquela multidão. E até a brincadeira não, né? É sério, né? Que o verbo lá, que eu ver aqui, tem a ver com o intestino, né? Sim. Lembra que tem isso, né? Jesus amassa até as tripas, dava as tripas. Dos compadecidos. E a palavrinha, a palavra esplêndido, que é esplendíssimo. Tem o chakra esplêndido, como é que é nessa região? Talvez tenha a ver. Quem fala disso é Pastorino. Porque o verbo parece, então, é esplêndido. Esplêndido. Que massa. Essa região. Desliga, por favor. Podemos abrir esse, já mandei para eles. Gente, o link tá aí, na caixa aí do diálogo, tá? E vamos começar agora.
E aí, Marcos, tá sabendo? Olá. Ok, então você já viu. Você está dando ok. Pode comentar. Pode falar. Não, eu achei muito lindo, né? Nossa. A gente tem só pontuar, né? Só a questão de pontuar sempre que o Kivitz é protestante, né? Então tem uma visão de que Jesus é Deus encarnado. Mas é interessante, quando ele diz, é interessante, ele fala isso, mas aí quando ele diz assim, Jesus disse que era o Messias, Jesus disse que era isso, Jesus disse que era filho de Deus. Então o próprio Jesus só disse que ele mesmo era filho de Deus, ele nunca disse eu sou Deus. Jesus nunca se proclamou Deus, as pessoas depois interpretaram assim. Tirando isso, é muito bonito o que ele fala, porque ele mostra um ser divino que se compadece. A história de Jesus escandaloso. Porque assim, é bom contextualizar, naquela época, como é que eles viam os deuses? Sobretudo Grécia, Roma, não? Não no Egito, mas sobretudo Grécia e Roma. Ele não tem as coisas humanas. Ele é super poderoso, às vezes tem paixões muito violentas, mas ele não se compadece. Não é um Deus misericordioso. Então essa ideia de Deus misericordioso, que Jesus mostra muito enfaticamente, é algo que escandalizava as pessoas. Como é que um Deus vai ter esse contato tão humano, de chorar, de sentir a dor do outro, né? Essa concepção de um Deus assim que sente a dor do outro, que está próximo, não era comum naquela época. Isso escandaliza as pessoas. Só um menino que Marisa comentou aqui. É uma bonita abordagem, um Deus que sofre por amor, e se torna escandaloso. Esse sentido que o João falou. Foi falado na era de falar. O escândalo parece que ele falou não vem de Deus, né? Mas do que representou, né? Da representação. E essa questão de a maioria, né, dos protestantes falam que Jesus é o próprio Deus, né? Pelo menos uma das passagens que eu essa definição foi quando Jesus disse: eu e o Pai somos um só. Mas ele disse no sentido da ligação, né? Que ele fazia exatamente tudo, absolutamente tudo que Deus determinava, né? Paulo vai dizer algo parecido, né? Já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Exatamente. Aí Ele não diz eu sou o Pai e eu somos um só. Isso é muito claro. Mas a interpretação vai para quem quer, exatamente. Quem quer acha? Forçada de barra. Nai, tem que falar uma coisa. Fala, Nai. Oi, tá ok? Tá ok. Não, só uma coisa complementada que eu lembrei aí quando eu estava assistindo um vídeo. Lembrando um pouquinho lá do início do estudo da gente, né? Do resumo que era essa passagem de Mateus, né? Ele vai ser o início dessa nova parte, assim, né? Aquela parte de ministério, esse novo o novo Jesus, assim, com a parte de missão dele mesmo, para que ele veio, né? E aí esse vídeo do Nenê aí me lembrou muito esse outro lado que ainda está por vir, de Jesus mais de compaixão, né? Apesar de, que nem o slide que a gente falou de doença aí, né? Apesar de ter aquela coisa mais do protestante mesmo, de ter o linguajar mais radical, eu acho que se pensar na essência da mensagem, assim, condiz muito, acho que com o fechamento dessa passagem de Mateus e ainda especialmente com o que está por vir, né? Jesus mostrando quem ele é realmente e qual o propósito dele aqui na Terra. Aí eu acho que me tocou mais nesse ponto, assim, do que mais daqui para frente, nos versículos para frente, do que o que aconteceu, sabe? Bom, então aí a gente finaliza a questão acadêmica e nós iremos agora para os comentários espirituais mais esperados do dia. Bom, a primeira mensagem é de Paulo, Drick e Antônio, mas como o Paulo deu uma saidinha... Paulo também ali, ó. Dá uma pulada. Já vai entrar. A gente pula, depois volta. Também. Vai, João. Giana tá aí, né? Eles entrou? Não, né? Acho que não. Certo. Então, eu vou começar, Giana, depois você complementa, certo? O texto, ele é bem pequenininho, e aí no início Emmanuel cita uma série de doenças
O Nietzsche ele cita uma série de doenças que ele relaciona com posturas nossas emocionais. Né? Então, você tem um problema no coração, uma arritmia, e ele diz, você cuida disso com os remédios, mas às vezes você esquece de controlar seus impulsos, é uma pessoa muito agitada. É uma série de doenças que ele cita. Tinha uma lá que até, é um nome bem estranho, artralgia, que é um problema nas articulações, a gente foi ver o que era, não sabia. Mas o melhor que a gente colocou aí no slide é a recomendação que ele dá para a gente ter a prevenção das doenças, né? Não só ficar buscando a farmácia para aplicar os remédios alopáticos, na maioria, ou homeopáticos, como gosta o André, com o efeito de curar, né? A ideia é prevenir a doença. Então, é bonito que ele fala da gente pregar o reino de Deus aos nossos órgãos. Tem até a história que Chico Xavier conversava com as células dele, dos órgãos, mas a flor da pele, ele ia lá evangelizar as próprias células, né? Então, ele afirma que os nossos órgãos são vivos e educados. A gente acha que eles têm uma vida independente da nossa, mas é tudo a relação mente-corpo, né? A mente em casa para dominar. O nosso grande desafio é fazer com que a nossa mente coordene as ações do corpo. Muitas vezes as ações do corpo coordenam a mente, né? A gente é muito passivo ainda em relação a isso. Sobre a carne é fraca. A carne é fraca nesse aspecto, né? A gente se deixa levar pelos apetites, pelas paixões. Então é isso, é um texto muito curto e Emmanuel mostrando que os remédios vão ser só paliativos e não vão atingir a causa dele. É isso. Diana? Oi. Então, nessa mensagem curta, eu fiquei fazendo uma reflexão, né, em cima dessa questão da doença e de toda a descrição que a Emmanuel fez. Eu imaginei todas as doenças que aparecem, né, que a gente conhece, e fiquei pensando assim das mais comuns, tipo a diabetes. A diabetes é muito fácil a gente pensar que a insulina vai resolver a reposição, colocar em nível tolerável a insulina e aí vai equilibrar essa questão da insulina com a glicose, e aí o problema está resolvido, e a gente não se preocupa com a dieta, muitas vezes, né? Então, na hipertensão, a gente se preocupa de tomar a medicação, mas a gente continua usando o sódio aí, né, o sal, beleza, na comida, tortilha direita, tal. Então, o que Emmanuel quis dizer é que se não houver uma mudança de comportamento, se a gente não aprender com aquela doença que aparece em nossa vida, se a gente não fizer o esforço da transformação, né, do aprendizado também com aquilo ali, a gente não vai resolver o problema físico também, né? Então, esse problema físico, ele pode estar temporariamente resolvido, mas, com certeza, mais para frente, ele vai voltar ou vai aparecer um outro problema, né, porque talvez não tenha havido esse aprendizado, nem o nosso empenho para uma cura real, né, e espiritual. É isso. Muito objetivo. Então ele fala, você faz uma coisa e aparece outra, né? Mas aí seria o espírito do tempo. Essa é essa. Isso mesmo. Muito bom, gente. Valeu. Para a próxima. Só Nayara escreveu aqui uma coisa, ela disse o seguinte: vi um estudo outro dia falando que depois de testes com placebos, constatou-se que mesmo assim houve cura de 20% a 30%. Ou seja, o querer ficar bom, acreditar que vai ficar bom, ter essa conversa com o corpo, ajuda na cura, sim. Aí, como ela fala, purificar o pensamento e ter a vontade para o bem. E é engraçado que assim, como se não tivesse um valor, né? O pessoal enganação. como se fosse uma enganação, mas aí a gente para pensar, pô, se está promovendo a cura de qualquer forma, por que invalidar o fato de ser um placebo? Assim? Pois é a crítica que fazem muito à homeopatia, né? Os médicos acham que tem essa visão em relação à homeopatia, enfim, mas
é porque o nosso conceito de saúde ainda está evoluindo. Eu, particularmente, assim, acho que o ponto crucial, né, para ter na mensagem de Emmanuel, né, chave de tudo é o nosso comportamento, né? Não questão de dieta ou coisa material, mas a questão mesmo espiritual, né? E tudo é uma cadeia, né? A gente adoece muito, a gente, eu digo, não você, né? A gente adoece muito por conta de nossas paixões, nossos maus comportamentos, né? E como isso acontece também porque nós ainda somos muito materialistas, né? Aí o nosso perispírito também leva muito mais impressão da matéria, né? Quer dizer, uma cadeia, né? Sai, uma coisa sai puxando a outra, né? Então, primeiro, quando eu desencarnar, eu espírito carregado, muita impressão da matéria, porque eu sou muito atrasado, né? E o meu comportamento também advém desse mesmo atraso, né? Então, uma coisa vai levando a outra, né? Porque eu posso ter um problema de hipertensão, um problema crônico grave, que eu posso fazer todo tipo de dieta do mundo e não consigo me melhorar. Por quê? Porque vem de compromisso, né? Está no meu perispírito. A não ser que eu modifique realmente o meu comportamento. Aí sim eu vou começar, que é algo que não tem retorno, né? Medicamento não, você pode começar tratamento e parar no meio do caminho, a doença volta. E o nosso comportamento moral não, uma vez adquirido, a gente não retrocede. Eu lembrei da entrevista você assistiu a entrevista de Vival? Sim. No Jô Soares? Sim, assisti. Quem não assistiu, veja. Muito bom. E tem uma parte que o Jô Soares perguntou a ele se ele tinha uma habilidade de cura, né? Ele disse que não tinha, e começou a falar sobre a cura nesse aspecto, né? E fez uma reflexão muito importante, principalmente para o nosso meio espírita, né? Que existe, assim, em minoria ainda a visão de que a visão do assistencialismo, da cura, né, como algo que precisa ser a cura plena, a cura exclusivamente material, né? Como algo que precisa ser distribuído, enfim, urgentemente. É algo que é algo muito louvável, mas não é o mais importante. Se você ficar só não atinge a causa. fazendo os remédios, você vai ter, uma medida em trânsito para a inutilidade. Porque a utilidade é muito passageira. Você controla a hipertensão durante alguns dias, depois ela volta de novo. Você controla, ela volta de novo. E é aquele que, como eu falei, né? Se tiver impregnado no seu perispírito, né? Algum compromisso, alguma coisa, então. Você concluiu. Eu conheço uma espírita, ela faz parte de uma casa espírita, da diretoria. Ela não tem tempo de ir lá na casa espírita fazer uma palestra, nada. Mas onde ela ouve falar, o centro espírita está atendendo hoje para cura, ela está lá. Então, infelizmente, é uma consciência desbocada. Só nos efeitos. Tem, inclusive, essa... Vira pra cá. Inclusive, é dessas charges que tem aí, dia de cura do centro espírita, aí é uma fila gigante. A dia de palestra pública, um pouquinho, dia de estudo. Claro. Vamos passar. Então, somos eu, Maura e Gabi, né? Nessa mensagem de Amanda. Alguém vai começar? Vou deixar vocês começarem. A Gabi está querendo ser a primeira. Ela já levantou assim. Um de cada vez, viu, pessoal? Então fala, Gabi separou alguns trechos, Gabi e Maura separaram alguns trechos do texto que trazem, assim, mais ou menos a mensagem do texto resumida, né? Óbvio que tem muitos aspectos que a gente até comentando, se a gente fosse trazer tudo, iria ficar muito extenso. Mas, primeiramente, o título o texto é Pensamento Espírita. Então, o Emmanuel ele traz para esse contexto do movimento espírita a mensagem do trabalho dentro do movimento espírita. E as passagens que ele comenta justamente a nossa, né, sobre a questão da seara, ele cita também uma que está no Evangelho segundo o Espiritismo. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico.
E aí, vamos ler aqui então esses 3 parágrafos que a gente separou. Só tem esse slide. Eu acho que sim. Aqui os textos de áudio são curtos, né? Spoiler. Tem um spoiler aqui. E vou compartilhar com o pessoal de casa aqui também, que eu esqueci. Vamos lá. Então, esse primeiro parágrafo diz o seguinte: se te propões a colaborar no apostolado libertador do Espiritismo, auxilia o pensamento espírita a transitar, dando-lhe passagem através de ti mesmo. Primeiro passo mais importante é deixar a mensagem espírita transparecer na sua mudança íntima. Né? Você ser um motor de divulgação, de demonstração de como o espiritismo é transformador, é consolador. Não adianta você espalhar pelo mundo a mensagem espírita, né? Falando, expondo, dando livros e trazendo mensagens, se você no dia a dia não consegue o mínimo que for, né? Porque é óbvio que a mensagem espírita, na sua completude, para a gente ser um exemplo, é difícil por enquanto, mas o mínimo que a gente conseguir, né, ser esse motor a transitar a mensagem espírita. Então, achei muito interessante essa frase de Emmanuel. Vocês, se quiserem falar, à vontade. Caso não, pode falar. Eu achei esse texto todo maravilhoso, né? Como os outros que eu já li, mas algo sempre chama mais a atenção da gente, né? Sempre tem algo que puxa mais, né? Para uma reflexão, direciona mais para uma reflexão. Então, eu vou ler novamente esses 2 primeiros parágrafos. A seara é realmente grande, mas poucos os efeitos. Jesus, Mateus 9:37. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre e para o rico. Vou ler novamente, tá, Janel? Porque foi justamente eu foquei nesse daí. Se te propões colaborar no apostolado libertador do Espiritismo, auxilia o pensamento espírita a transitar, dando passagem através de ti mesmo. Então, através dessa reflexão que eu fiz, eu organizei um texto, assim, até para me perder no meio do caminho, eu posso ler para vocês? Com certeza. Essa frase, dita por Jesus há mais de 2000 anos, é realmente muito atual. Visto que a seara continua grande e poucos os seus filhos. Como Jesus havia dito, a seara é grande. E há um campo muito vasto dentro de nossa própria família. E a paciência e a compreensão que empregamos àqueles que estão tão próximos, porém tão distantes, na maneira de agir, na forma de pensar, é uma semente que está sendo plantada. O Evangelho no lar é uma semente que está sendo plantada. E esta transformação deve começar dentro de nós. Como diz a frase, né, do Não Cordão. A paz começa em mim. E a semente do amor, para ser verdadeira, praticamente é o que o Ismael acabou de falar, deve brotar de nós, dentro do nosso lar, para se estender à grande seara da qual falou Jesus. Aí eu vou encerrar com uma frase interessante de Madre Teresa de Calcutá. É fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar quem está do nosso lado. Quando a gente lê, me coloca nisso, quando a gente lê essa expressão, né? A seara é grande, mas poucos se seguem, a gente já imagina o mundo inteiro para evangelizar. A gente imagina isso, né? A audiência falando do mundo inteiro, vamos cair no mundo para evangelizar todo mundo. E às vezes você esquece da própria família, né? Tem essa ideia. Na juventude tem muito disso, o idealismo da juventude. Eu vou transformar o mundo, eu vou. E aí você às vezes está só fugindo, nem você, como ele está dizendo, o seu próprio campo interior, nem a família. Como é que você vai transformar o mundo se você não transformou em você? Mas é natural a gente ter esse nível para fora primeiro e depois aí a gente amadurece e olha mais para dentro. E quando a gente para pensar, né, nesse campo interior, nós somos seres infinitos, né? Em diversos aspectos, né? Então, nosso campo interno, esse campo a semear, que é o nosso próprio campo por si só,
ele já é muito vasto, né? Quanto mais o que está ao nosso redor, né? E aí, realmente, a partir do momento em que a gente se propõe a modificar o nosso próprio campo, né, a gente também já está contribuindo a modificar os dos demais. Tem uma frase que eu acho que é de Madre Teresa também, eu não sei se o pessoal usou o nome dela, que ela diz assim: você quer salvar a humanidade? Vá para casa e ame a sua família. Tem essa frase, né? Não sei se é dela, mas faz todo sentido. Tem uma assim, né? Isso. Queria, né? Tá junto com a pessoa, volta para casa. Tu me amas. tem um, não sei se é uma, se está na literatura, que é algo restrito e ao mesmo tempo bem amplo, né? Que é o seguinte: se você conseguir mudar a si mesmo, se imagine toda a humanidade parasse agora e cada um começasse a mudar a si próprio. Eu me mudando para melhor, minha filha por ela própria, minha esposa, e assim sucessivamente. O mundo ia estar completo, né? Tá entendendo? Porque a gente passa a se preocupar em mudar o nosso vizinho, né? A pessoa que está do nosso lado, e esquece de mudar nós mesmos. Aí a gente não consegue mudar quem está do nosso lado, né? E perdendo tempo. Né? Então, se todo mundo, indistintamente, todo mundo procurasse mudar a si próprio, única e exclusivamente a si próprio, estava resolvido o problema do mundo. Porque todo mundo ia ser melhor, né? Ia se melhorar por conta própria. É o que a gente está chegando à regeneração, né? A gente vai cair a ficha que o campo realmente primeiro a ser cultivado somos nós, e até que ele renda frutos completamente vai demorar aí séculos e milênios. Por isso que eu estou para não esquecer o meu entendimento, o entendimento de Emmanuel, que eu acho que é muito correto no meu entendimento, né? Essa questão da seara. Esses outros dois trechos a gente basicamente comentou aqui nesse momento sobre isso. A não ser que Gabi queira falar alguma coisa sobre esses outros dois. Caso não, a gente pode seguir. Que é basicamente a vivência mesmo desse pensamento espírita, né? Essa primeira frase provocou uma discussão que contemplou os outros. Então, companheiro, e aí, tá pronto? Foi Ju. O de lá parece aquele marca-página, né? Bonito. Eu quero ver uma vez, você vai me colocar com Larissa, para poder... Fica a dica aí, para poder pelo menos até a carona. Pegar a carona nessa coisa... A dica não estudaria com a solicitação. Então, bora, né? Bom, ficamos eu, Drica e Antônio, mas a Drica teve problema com o Paulo, a cirurgia e tal, sem internet, enfim, ficou meio... Mas esse texto aí de Pastorino, ele fala: Jesus percorre a Galileia. Vai tratar exatamente desse tema. Ele faz uma colocação muito interessante, tá? Inclusive envolvendo, mais para o final, o quanto a gente deveria se sacrificar mais à matéria, né, para propiciar a vinda desses espíritos missionários. Ele vai chegar lá, vamos lá. Vamos lá. Ele fala, primeiramente, assim, que Jesus... Certo. Mas fala assim, depois saiu de Nazaré, né? E Mateus coloca assim, ele coloca: depois de atravessar a multidão enfurecida, que repentinamente emudecera ao vê-lo voltar-se e sair calmamente. Né? Então, assim, eu entendo aí Jesus, ele tendo um comportamento que, de fato, ele fazia com que as pessoas se modificassem por completo. Mas isso não é aquele episódio, não, que antes de começar o ministério dele, então, que teve uma multidão que queria... Teve uma coisa de um precipício... Não, foi a dos porcos, né? Ele está falando dos porcos que o pessoal teria vindo expulsado porque ele teria jogado os porcos. Você está falando?
tem em Mateus. Então, ele tinha feito a cura do endemoniado mudo. Pastor, ele vem trazer outro contexto. Bom, mas aí o que acontece? Aí o pastor ele fala que Mateus, ele conserva para todos nós assim, a impressão que Jesus tinha daquele povo. Né? E a impressão que Jesus tinha daquele povo era que era um povo, eram ovelhas sem pastor. Né? E aí o pastor vai dizer assim, até hoje estamos sem pastor, né? Sem aqueles verdadeiros pregadores. Aí ele vai falar de dirigentes espíritas, pastores evangélicos, católicos, orientais, islâmicos, né? que são pessoas que mais têm interesse pessoais, né? E que ainda e que também vivem só na teoria, que não vivenciam aquilo que pregam, né? Isso empobrece muito, né, a qualidade daquilo que se prega. Né? Você pega por exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier ele vai ter uma moral, porque Chico Xavier não é Chico Xavier pela psicografia. A psicografia é um detalhe da vida, é um trabalho. Assim como, se você pegar a história de Divaldo pela oratória dele, mas o trabalho que ele fez, poucas pessoas estão dispostas a realizar. Foi 19 né? anos. Todo mundo quer ter Joana de Anjos, Emmanuel, mas não sabe qual é a condição para que você possa ter esse tipo de coisa. Né? Então, Jesus via o povo, ovelhas sem pastor, né? Se compadeceu, e aí coloca aqui, né, o significado, acho que isso aqui deve ser em grego. João falou. Que exprime a compaixão profunda que chega até as entranhas. É isso. Dá para ver esse placa? Tá bom. A gente falou dos esplêndidos, a região, sim. Ele sentia. Bom, é uma compaixão profunda, né? Aí, e a razão disso é que ele via essas pessoas humildes escorchados, né? Que seria com a pele arrancada, né? E arrasados, isto é, jogados ao chão, lançados por terra. Né? Então, ele se compadecia por ver a situação em que eles se encontravam. E a lição que o professor traz a anotação do ensino da lição do mestre, que exatamente a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Né? Aí é aqui que ele coloca que o pessoal ainda está sem ovelha, né? Os trabalhadores que estão realmente dispostos a sacrificar interesses próprios em prol do coletivo são muito poucos, né? Ainda mais vivenciar aquilo que prega. Que aí ele coloca essa questão, né, que a massa continua abandonada, tal, aí ele coloca todo mundo tá nessa, né, de espírita a islâmico. Ele fala, numa palavra, todos os pregadores do espiritualismo pensam mais em si e em seus interesses, no domínio político e até na exploração financeira de suas ovelhas. Então você verifica aí realmente uma manipulação, o uso da questão religiosa para atender interesses. Passa um pouco, pai. Só uma coisinha, para a gente deve fazer uma nova reflexão, né, nesse aspecto, a gente se inclui com certeza. Eu estava na Universidade de Religiões, tem um autor americano, ele não está, parece. Isso, muita gente procura a igreja para compensar carências pessoais. Por exemplo, você, no seu trabalho, em casa, é uma pessoa que é humilhada, que é massacrada, etc, etc. Na igreja você consegue um posto de pastor, de coordenador de oração, e ali você tem a visibilidade das pessoas, você tem um momento que você é um popstar, que você... E a gente, quando vê esse texto lá, diz, gente, é verdade. Então, a gente procura a religião como sendo um momento que ela vai ter uma supremacia que ela não tem no dia a dia normal, né? Então, acho que um critério para a gente saber se a gente está buscando, no caso do trabalho espírita, para autopromoção, seja em que aspecto for, ou
para o serviço eu vou evangelizar um jovem, vou evangelizar uma turma de ESG, eu vim para o NEP, porque eu me compadeço de quem precisa de conhecimento, porque eu sei que tem um jovem que está perdido na vida, que tem uma orientação, e eu vou lá auxiliar, ou eu vou lá para eu ter uma projeção, para eu achar que eu estou ganhando bônus hora. A gente tem que fazer uma auto-reflexão. O que nos motiva a vir para o trabalho espírita? Né? É pensando que aquela pessoa está lá com dúvida e eu tenho conhecimento que posso esclarecer. E ela vai fazer disso algo diferente para a vida dela. Eu vou fazer diferença na vida dela. E essa motivação é real e a gente está fazendo por compaixão. Não a compaixão das entranhas ainda, a gente não tem. Mas já é algo de pensar no outro, de pensar em atender o outro. Senão vai virar palco para a gente compensar carências nossas e tá se iludindo, é melhor estar fazendo outra coisa, né? Atrapalha quem? Mais uma. Não, quem? Não, aí você. Não, passa mais uma. Passa mais uma, por favor. Isso. Né? Então, a questão da teoria, sem o calor do exemplo, né? Isso ele falando dos pastores, né? dos que seriam os pastores das ovelhas, né? De todas as religiões. Aí diz assim: todos os que se sintam inflamados de amor pelos pequenos abandonados, física, porque falamos da infância espiritual, são convidados a orar ao Pai para, com suas vibrações mentais e sua ação, propiciar ambiente favorável à reencarnação em massa dos mestres de grande evolução. Né? Então, ele coloca aí que ele coloca isso como sendo aquela questão de pede ao Pai para que mande mais trabalhadores, né? Mas aí é preciso que você tenha realmente uma terra com uma condição favorável para a vinda, né, também desses. Ou seja, a gente precisa crescer mais para poder também merecer e receber essas pessoas, né, esses missionários. Mais ou menos assim, você vai fazer uma plantação, o terreno está cheio de pedra, você planou o terreno, plantar para poder vir, Isso. Vai jogar semente. Exatamente, Tem que fazer, fazer as bases, o alicerce que está chamando aqui, né? Aí ele fala aí, ó, que as pessoas que já alcançaram algum grau deveriam se predispor a serem médiuns de materialização para a reencarnação, ou seja, dá uma atenção maior à questão do sexo, para a reprodução mesmo, propiciando a esses mestres, a essas pessoas que viriam, né, com esse propósito, para reencarnarem. Mas ele fala exatamente... Educação apropriada. Hã? E tem todo o contexto da educação apropriada. Sim, mas o que ele fala assim? A pessoa que está se espiritualizando, ela esquece desses compromissos materiais para poder exatamente propiciar a reencarnação. Ou seja, estou espiritualizando, não quero nem ter sexo. Não quero ser pai, não quero ser mãe. Então, e aí você acaba... Tem correntes religiosas que você entra num processo de fuga, muitas vezes. E você quer viver uma contemplação permanente, como o Henrique Dal falou no seminário dele. Isso é muito interessante o que ele fala. A nossa condição hoje, e aí tem que reconhecer isso, que ele fala das máscaras que a gente usa, né? É de estar mais próximo da animalidade do que da angelitude. Se a gente está achando que está mais próximo da angelitude, ou a gente de fato é um missionário, que é raro, ou a gente está só usando máscara. Então, se está só usando máscara, querendo ver que na contemplação, 24 horas só dando palestra, fazendo coisa, e você esquece as questões básicas da família, né? Que você precisa sentir, que ele fala, você vira um santo sem nenhum sentimento. É uma coisa mental. E você deixa de ter afeto com uma pessoa, com outra, enfim. Ele contou até um caso de um menino que era espírita e teve um surto, porque estava querendo fazer algo muito além da capacidade dele, o Paulo está dizendo. Então, assim, a gente tem que levar a matéria junto. A ideia é essa, é espiritualizar a matéria. E não eu sozinho subir e esquecer todo mundo embaixo. Você tem que ir levando todo mundo. Pega na mão e vai levando todo mundo. Aí ele termina assim, perguntando, né? Quando terá a humanidade bastante evolução para compreender o problema e saber solucioná-lo sem que se sinta amarrada pelas convenções e preconceitos? Porque a gente acaba, né, achando que as questões da Terra seriam porque o problema, né, é o seguinte: o problema não tem aquela questão de dar a César o que é de César.
né? Então é você saber como se utilizar da matéria para a espiritualização, né? Então a gente precisa estar atento a isso para não, como é que eu posso dizer, para não perverter esse conceito, né? Para não estar com um comportamento que é um comportamento de espiritualização, mas assim, que não tem fertilidade, que não vai levar a canto nenhum. Porque é uma questão só individual, uma questão própria. Né? Você pode ter três posturas. Né? Você pode usar a matéria para a evolução, que é o nosso desafio. Paulo falou isso também. No seminário dele, o aspecto psicológico, né? As nossas fugas. Você pode abusar, que é o profano, que abusa, só faz consumir, ou você pode recusar, querendo chegar mais perto de Deus. O medo da matéria. Ele falou isso também. Então, o nosso desafio é ficar no meio, é usar. Eu tenho que ter me casar, ter filhos, eu tenho um carro para me transportar, e esse carro não se transformar para mim numa projeção de orgulho. Isso também da questão é muito sutil. Do moralismo exagerado, né? E aí eu lembro aquele caso de Tiago Menor, que assim, sem querer, mais assim, desgostoso com os homens, vai e se isola, né? E quando vê o Cristo que vem, ele diz, olha, tá aí, o Cristo veio me reconhecer e passa direto. Mas tu vai para onde? Se eu vou ver Judas, né? Então, ou seja, tu estás aí inútil, né? Achando que tu vais passar e não tá com a mão no arado, né? Eu vou trabalhar. Então, e aí, ele, para finalizar mesmo, quando chegar esse dia, ou seja, esse dia, né, da evolução, para saber solucionar isso, e não os missionários, aqueles trabalhadores, né, que Jesus fala, poderiam descer numerosos, premiando assim a coragem e o desassombro dos homens de boa vontade que obedecem mais às leis divinas que às humanas. Então, Pastorino, ele faz essa viagem aí nesse... Ou seja, que não deixa de desobedecer, que não desobedece à lei humana, né? Mas ele obedece mais às leis de Deus. É interessante que ele fala, né? Que obedece mais às leis de Deus do que às leis humanas. Mas é o seguinte, na verdade, toda a matéria, tudo está submetido à lei de Deus, né? Então, a lei humana, de certa forma, quando ela está em desacordo com a lei de Deus, ela é uma deturpação, ela é é por isso que ele fala essa questão. Sim, porque quando você vai ter ainda, você talvez tenha uma lei humana que já chegou junto com a lei divina, de alguma forma, né? Então você vai poder só ver a lei divina. Bem, nessa mensagem de nessa mensagem de Emmanuel, o objetivo da mensagem toda é explicar essa passagem. Então, disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Então, é aquela mensagem que a gente lê e vê Emmanuel exercendo o papel que a gente exerce aqui, tentando entender, né, o que Jesus está querendo falar com cada palavra em inglês. Então, a primeira coisa, né, o primeiro ponto que a gente quer levantar aqui é essa parte, a seara grande. O que é que isso significa? Então, segundo Emmanuel, é o Evangelho. E ele diz o seguinte: o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Então, o Evangelho é essa seara, como a própria foto está mostrando aí, é um campo cultivado, né, e grandes oportunidades, né, vamos dizer assim. Oportunidades de trabalho, né? Pode fazer. Ele chega a afirmar, né? Ele diz o seguinte: o ensinamento aqui, da Seara, não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação do tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes,
que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices, em penoso abatimento. Aqui, ele, no entendimento, ele deixou claro que, apesar de ele ter feito algumas comparações, no caso de Mateus, né, a questão física, mas não tinha nada a ver com doença, com problema físico, não. Era o estado espiritual daquelas criaturas, né? Eles estavam, como já foi dito várias vezes, eram as ovelhas sem pastor, né? Então, era questão mesmo espiritual, moral, né? Tinha próprios flagelos materiais, né? Não se referiu a isso, né? É que o Evangelho, né? Então, foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. Então, como seara, né? Como o significado de seara é o campo ceifado, era isso que eu estava tentando não esquecer. Então, como seara significa um campo já ceifado, então dificilmente dá para entender que Jesus se referia à nação, aos humanos, porque até hoje nós ainda não somos uma seara, né? Então, seara significa um campo. Jesus trouxe já a seara que Jesus deixou era o Evangelho, e a falta dos ceifeiros, que ele até cita aqui, não sei se vou me antecipar, que ele até exemplifica, né? Os ceifeiros que existem, eles querem já o pão prontinho. Aí a gente vai entrar. Vai entrar ainda. Mas como está dentro, né, do raciocínio, então. Aí aqui ele deixou bem claro mesmo que ele se refere ao campo já pronto, ceifado, né? Que a seara significa isso, ou seja, o Evangelho que Jesus já deixou prontinho para a gente, né? Está faltando só quem queira ser o ceifeiro, ou seja, no sentido de praticar o Evangelho. Colher, né? Porque a palavra é exatamente a colheita. Já está lá, já cresceu, você vai lá, você vai colher. Já está crescido. Então a colheita simbólica, né? Você tem que pelo menos pegar uma enxada, né? Aqui lá tem que arrancar a planta, aquela coisa toda, né? Então, a questão do meu entendimento que seria a própria prática do Evangelho. A ceifa seria a prática que Jesus já deixou prontinho para a gente, na seara. Bom, então, primeiro a gente viu o que seria a seara, né? A seara, ela é uma coisa. Quem seriam os ceifeiros, né? E Emmanuel dá essa definição. São aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho, e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado que é. Então, os ceifeiros como a gente pode ver na mão, né, desse senhor. É uma mão calejada, mas é calejada de trabalho. Né? E trazendo para os nossos dias, né, são aquelas pessoas que se dedicam de corpo e alma. A vida deles é trabalhar, é viver, é dar o exemplo. Então, esses são os ceifeiros. Você vê que Jesus trouxe, digamos assim, a grosso modo, a coisa tão fácil, né, para a gente, que a seara já é plantio. Ele já deixou, né? Ele não trouxe nem para a gente, ele não deixou nem a semente para a gente plantar. Não erradamente, né, mas em outras situações a gente raciocina correto, que é para plantar, para colher aquela coisa, né? Mas o Evangelho ele já trouxe, já semeado, né? Não precisa nem a gente plantar para colher. Essa colheita já tá pronta, né? Esperando só o Mas até para colher, você também tem que ter uma certa capacidade, porque você pode estragar. É nesse que a gente está dizendo. Nossa função é ir lá colher. Porque assim, ele não deixou nem para a gente plantar e colher, já deixou plantar. Foi por causa do Evangelho, né? Que é o significado da seara, né? Que já está. É porque o plantio, né, pressupõe que você já esteja do outro lado, né, para plantar o evangelho, você precisa estar evangelizado já. Então, agora, na verdade, assim, ele colocou uma coisa muito bacana, mas que a gente vivia quase totalmente o oposto, né? Então, veio um desafio enorme, principalmente o amar aos inimigos, né? Que coisa bagunça mesmo, ele disse, meu amigo, você está querendo, né? É bem complicado. Pode passar. Bem, aí ele começa a preparar, né, os operários do Cristo, né? Vamos imaginar a cena, Jesus chegando lá,
E ele olhando a turba, né? Ele considerando a turba como maltratada, como abandonada, e como imaginar do lado dele operários, né, os discípulos, os apóstolos. E ele faz isso. A gente viu isso já semana passada. Não, mas ele deu uma aula na... Você ouviu, não? Você não ouviu, não? Eu vi. No áudio de... Gente, ninguém mandou um áudio de 12 minutos. Você perdeu, bicho. Vamos lá. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados, né, sobrecarregados, em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. Eu achei muito interessante essa comparação. Né? Enquanto tem aquelas pessoas que estão sobrecarregadas e tanto trabalho, tem outras que não estão trabalhando porque estão recebendo tudo prontinho. Né? Então, essas turbas estão maltratadas e abandonadas por opção. Enquanto que os operários do Cristo é aqueles, né, que essa interpretação eu achei incrível. Eu quero estudar na mesma escola que é. Eles ficam lá da plantação inteira, vem todo mundo e me dá aí mastigadinho, fica só esperando, não vai lá colher, né? Não vai lá fazer trabalho de colher. Inclusive ele fala aqui, né? Quando ele diz que o evangelho permanece no mundo por bendita messe. Como eu não sabia o significado de messe, eu incluí aqui no texto. Messe. Que significa? Não, mas é multidão. Não. É a ceifa como um cereal maduro. Já está pronto só para colher. O que está faltando aqui, o foco é o ceifeiro, já está tudo prontinho. Então, mestre de amor. Então, mestre é uma palavra literária que significa tanto a ceifa como o cereal maduro. Pronto, celestial. Aí diz aqui, né? Celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida, né? É o que ela acabou de dizer. Caramba! Então, peraí, quando Jesus viu lá todo aquele pessoal... Não, segundo essa interpretação, quando viu todo aquele pessoal lá abandonado, como se fossem ovelhas sem pastores, ele não se referia àquelas pessoas como coitadinhos, mas inclusive como potenciais trabalhadores, né? Caramba, que... É muito bonita essa interpretação. Caramba. Eu achei. Epa! Manda quem pode. É só assim, ó. Cada vez que os gritos, sabe? Hoje em dia os caras são mais adestrados. Os antigos são mais rebeldes. Então quem grita por outro sou eu. Aí vocês já pararam para pensar porque poucos, né, são certeiros, e aí quando traz essa interpretação, né? A percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para a alimentação própria. Então, existem poucas... Jesus, na passagem, ele diz, né? Poucos são ceifeiros. E aí, o Mano está explicando que a maioria das pessoas, elas... Só acomodadas, esperando chegar. Espera tudo pronto. Espera o trabalho dos outros, entendeu? E não o pinto delas. Por exemplo, assim, se você vai no trigal, tá lá o trigo, né? Mostrando a imagem. Já E aí eu posso ir lá, cortar o trigo, levar para casa, amassar o trigo, transformar o trigo num pão, botar no fogo, numa massa, colocar no fogo para virar pão e eu depois comer. Tem todo esse trabalho de fazer isso. Outras pessoas ficam só em casa, esperando a mãe ir lá, tirar tudo e pegar o pão já pronto. Entendeu? Isso tem muito a ver com a arte dos talentos, né? Como é que você empreende? Né? Você já tem a vontade, tem a inteligência, mas e aí Jesus se compadece da gente pela nossa passividade, na verdade. Vocês são inteligentes, vocês têm vontade, ficam aí com má vontade de fazer as coisas, só esperando. E até quando esse quadro, né, vai perdurar, de poucos os ceifeiros? Então, esse quadro persistirá na terra até que os bons consumidores
trabalhadores aprendam a ser também bons perfeitos. Então, essa é a chave da interpretação. Eu lembrei de outro, acoplamento e comprometimento. Aquela, né? Você querer só sugar é o querer estar comprometido trabalhando para extrair o seu próprio alimento é outra história. Isso você pode colocar nessa condição da gente ser excelentes cobradores, que os outros façam isso, aquilo, né? Sejam éticos e mas quando você vai... Oi? Então o teu comportamento é completamente o inverso daquilo que você cobra dos outros. Melhor agora essas imagens com essa mensagem. Isso aí dá uma palestra. Eu fiz uma palestra, o que estamos contando em nossa vida. Essa mensagem? Não, com essa mensagem não. Mas a palestra, ela se desenvolvia. Olha, não é desculpa minha não, mas eu acho que foi a espiritualidade superior que me bloqueou para que eu não me intrometesse no trabalho dela. Eu ia passar vergonha, ia ser uma imagem bonita com uma flor. Eu acho que a espiritualidade do safado. Mas o importante é que você não ficou sem aprender. Deixa o Jefferson sem participar, que é melhor. Deixa ele fora. Ele vai ser Marilu também. Eu ia perguntar. Marilu, tá? Ela fala. Se ela quiser complementar, Marilu. Marilu Grande. Está escrevendo. Está muito bom o comentário de você. Está muito o quê? Comentário de vocês. Tudo bem. Construímos juntos. Show de bola. Então vamos passar. Muito bom esse grupo, viu? Ixi. Já apareceu ali. E agora? Não tem ninguém aqui? Não, mas a gente pode pular também. Não, tem outros? Tem Virgínia. Tem. Quem qual que é o outro? É André? Israel, André, Regina. Ainda tem Marisa também. Israel e Regina. Porque ela tá contando como se fosse o último nome, sabe? Falou que volta depois. Ela vai no final, não dá Você faz bem. Eu tenho que ter Marisa e Diego. Agora é esse, então, né? Israel e Regina estão. Daqui a 10 anos não vê, né? Simonete. Falei com eles que aqui eles me escutando. Israel e Regina, André não vai poder participar, então é com vocês. Decidam aí quem vai falar. Ok. Pode projetar a imagem, por favor. Eu começo, tá, Israel? Bom, eu achei muito lindo o texto de Simonete, que ele fala numa linguagem bem atual dos nossos tempos e que nos traz assim, oportunidade de reflexão de como que nós estamos nos comportando diante, né, do nosso posicionamento enquanto trabalhadores na seara de Jesus. E na busca, inclusive, da nossa própria melhoria, do nosso burilamento e na assistência também aos nossos semelhantes. Então, o título é Os Serviços da Seara, e escolhemos esta imagem, e se prestarem atenção, nós vamos estar vendo esta imagem assim, de uma maneira bem simbólica para todos nós, que poderia estar representando cada um de nós, inserido, né, neste mundo que é imenso, que Deus nos ofereceu, tendo aí a nossa moradia, simples ou não, né, um casebre, um palácio de luxo, não importa, mas a importância de estarmos aqui nessa presente reencarnação. A família, o campo, oferecendo a oportunidade do trabalho, né, na labuta, no exercício da profissão, e podemos aí fazer também uma analogia da mesma maneira como estamos no mundo, na nossa vida diária, dando o nosso testemunho de poder fazer com gosto as nossas coisas, em tudo que fazemos, da mesma forma no trabalho na seara de Jesus. E colocamos, então, aí esta frase que
considero que é, assim, a síntese do texto do autor Simonet. Aos serviços da seara, então, é sempre indispensável a disponibilidade em assumir os compromissos que tenhamos na vida, com amor e com a doação, e na aceitação dos desafios existenciais e provacionais. Então, por isso que nós escolhemos essa imagem e colocamos esta fala. Agora, eu pediria que passasse para o outro slide. Nós não tivemos oportunidade de ter um retorno com Israel, mas o André passou esse resumo aí que ele fez, porque ele colocou o seguinte: ó, Regina, vamos trabalhar no texto do Simonet, colocando também quais os requisitos que a gente poderia pensar para ser servidor, né? Se teria que ter aptidão especial, algum diploma, algum curso superior, ou o que quer que seja, para abraçar a charrua. E, então, tem esse esquema aí que ele trouxe. Eu vou ler esse esquema e depois vou tentar colocar o que o Simonet trouxe no texto para a gente. Então, o André fez esse esquema aí. Tem um pregador espírita, que no texto é chamado Pedro Afonso, resolve promover um curso. Não eram 200 inscritos, são 220 inscritos. E aí é traçado algumas reflexões, algumas provocações, tanto na teoria e na prática, o que seria importante, e também na casa espírita, qual seria o serviço principal? E se seria mesmo na casa espírita o serviço principal na seara de Jesus? E vimos também que nesse esquema, o André chamou a atenção aí para a gente, que o autor vai colocar da supervalorização do karma, que muitos alegam, e que apresentam grandes problemas, seja na família, seja no campo da saúde, seja no campo financeiro, como desculpas para não assumir determinados compromissos. E daí a importância de se refletir nesse sentido, porque muitos candidatos resolvem abdicar do curso que o Pedro Afonso propôs, e no final só sobram 12 candidatos para dar continuidade ao curso. A gente acha importante perceber que quando se propõe, é importante sim que tenhamos o conhecimento, a teoria, e que a prática é o mais essencial. E o recurso principal, a atitude principal para todo e qualquer trabalho é o amor e a doação. E o que seria, então, amar? Questionado aqui. E muitos acham que amar é gostar muito do que se faz. E, então, o pregador espírita, o Pedro Afonso, vai dizer que é uma definição equivocada. E a definição que se dá, né, do amor, no sentido pleno que Jesus traz para todos nós, é o amor, né, no sentido da valorização do nosso Criador, de Deus, e o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Mas o que é amar a si mesmo? Porque muitas pessoas amam, né, dizem que amam, mas entram num circuito aí de viciações, que seja no caso do cigarro, no caso da bebida, no caso de várias coisas, no sentido do gostar, de ter paixão, e achando que está fazendo um bem-estar para si próprio, no sentido de aliviar angústias, ansiedades, e seja o que for, né? Mas não é bem por aí a situação, porque está prejudicando a si mesmo e, inclusive, diminuindo o seu tempo de vida, no sentido aí do cigarro, com determinadas doenças, como câncer, efizema, hipertensão, infarto, etc. e tal. E qual seria, então, a base para se fazer o trabalho com Jesus, né?
essa base, ela tem que estar centrada numa ação verdadeira, porque é o amor em ação. E amor em ação demanda enfrentar desafios. E esses desafios, eles se apresentam na nossa família, se apresentam na nossa vida financeira, se apresentam na nossa vida profissional, e que quer que seja, né? E se nós tivermos aí o bom senso, o discernimento de, mesmo com essas dificuldades, e não partirmos para os desculpismos que criamos, que temos karmas nisso, karmas naquilo, e etc. e tal, nós vamos estar conseguindo, com certeza, estar no mundo e também estar no mundo com Jesus, realizando, através da nossa vida, o nosso exemplo, o papel do bom cristão, do bom trabalhador. E muitos espíritas imaginam que estar na tarefa espírita, quer que seja numa campanha do quilo, num plantão, num albergue, participar numa colaboração de uma festa, conseguir contribuintes para o centro, o que quer que seja, né? Esse fazer implica em ter uma atividade plena, e não necessariamente uma atividade plena no bem, e não necessariamente algo exterior. Então, a partir do momento que nós conseguimos doar de nós mesmos, dando o nosso exemplo, vamos estar assumindo o compromisso conosco mesmos e assumindo também o compromisso na seara do Cristo. É isso aí que eu consegui perceber, né? E é importante que nós possamos compreender que quantas vezes nós temos dificuldade, por exemplo, eu particularmente, tenho extrema dificuldade de aceitar o compromisso, de ousar apresentar da maneira como vocês têm feito este trabalho do estudo aí no NEP. Até coloquei para o João, eu não sei nem digitar corretamente. Sinto até um certo constrangimento, porque a questão aí da informática não é muito minha praia, não. Eu gosto muito de falar, falo demais, até mais do que papagaio, sabe? Mas, e de maneira assim mais espontânea. Eu estou achando o estudo extremamente importante. O meu silêncio aqui também está sendo exercício um exercício muito grande de autoeducação para mim mesma, sabe? E acho, assim, que o meu compromisso de estar aqui toda semana na telinha, eu me sinto extremamente, assim, compromissada com todos. Mas gostaria de estar fazendo um pouco mais, não aqui desse outro lado, né, virtual, mas se eu pudesse estar sentada aí nessa roda, eu acho que eu me sentiria, assim, mais integrada mesmo. Mas acho o estudo muito difícil da maneira como vocês se propõem. Para mim, assim, eu estou costurando uma colcha de retalhos, sabe, com vocês, no aprendizado, tão jovens que são, nesse estudo do Evangelho, como estão fazendo. E aqui em Minas, a gente tem o hábito de fazer o Evangelho assim, humildinho, devagarinho, sabe? Então, cada coisinha que a gente pega e, assim, tenta ver como é que é a nossa própria interpretação, e esse tanto de autor que vocês colocam, assim, isso para mim está sendo inusitado, sabe? Muito mais na academia, na faculdade, que a gente faz isso, do que no estudo do Evangelho aqui em Minas. Mas, assim, estou achando sensacional e fiquei refletindo, será que eu estou dando, assim, a minha contribuição com responsabilidade aí nos estudos? Mas eu sinto, assim, que essa harmonia que a gente está vivenciando é muito isso que está sendo proposto. Porque nessa convivência virtual ou não, a gente está aprendendo a ouvir uns aos outros, né? Saber, assim, o que cada um pensa, e eu acho que isso é também, dentro desse texto que nós estamos nos propondo, de estar nesse mundo, né? E podendo, assim, exercitar esse convívio e esse aprendizado mútuo. Isso é um trabalho de amor, é um trabalho de doação. Então, a casinha, né,
que cada um de nós constrói devagarinho e esse projeto vai se ampliando. Foi essas reflexões que eu pude fazer nesse estudo. Achei ótimo mesmo, viu? Obrigada pela oportunidade. Passo a palavra aí para o Israel. Estão me ouvindo aí? Bom, basicamente ela sintetizou todo o texto aí do Richard Simonetti, né? E eu acho que os atributos para ser esse ceareiro que nos propõe o texto aí, me fez lembrar um pouco assim da determinação que a gente tem que ter e as dificuldades que a gente vai passar, né, em levar essa mensagem do Cristo. Fez até lembrar a aparição do Cristo para Simão Pedro, quando ele contesta Simão Pedro e pergunta para ele 3 vezes, né, tu me amas? E até fazendo referência, na verdade, àquele momento que ele havia negado ele 3 vezes, né? Então ele pede para que vá e apacente as minhas ovelhas. E que fazendo isso teríamos que ir a lugares que não gostaríamos de ir. Então ser esse ceareiro tem que ter essa determinação, essa vontade, vamos dizer assim, que a gente vai passar por momentos difíceis. E que seguir o Cristo é ser o exemplo cotidiano do evangelizador integral, na busca de levar o consolo aos desfavorecidos do caminho, às ovelhas desgarradas e aflitas. É amar, acima de tudo, incondicionalmente. E estar preparado para as noites escuras. Como dizia, em momentos difíceis, essa semana vi falar um texto de Madre Teresa de Calcutá, já que estão falando da santificação dela essa semana, né? Que tem uma passagem que fala, eu vou ler aqui, que em março de 1953, numa correspondência com o arcebispo de Calcutá, Ferdinand Perrier, ela disse: por favor, rezem especialmente para mim, para que não estrague a obra dele, e que Nosso Senhor possa se mostrar, pois há uma escuridão tão terrível dentro de mim, como se tudo estivesse morto. Tem sido assim, mais ou menos, desde que dei início à obra. Embora o trabalho das missionárias da caridade progredisse, o martírio de Madre Teresa não diminuía. Até meados dos anos 80, ela usava o termo minha escuridão, junto aos seus confessores, e referia-se a Jesus como o ausente. Em 1995, 2 anos antes de sua morte, ela ainda falava sobre a sua aridez espiritual. Então que a gente possa estar preparado para esses momentos, né, dessa aridez espiritual que vamos passar, e momentos que vamos achar que estamos abandonados pelo Cristo, ou pela própria divindade, mas que aí é um momento nosso de provação, de colocar em prática, vamos dizer assim, todo esse ensinamento do Cristo, para que atinjamos, né, esse objetivo desse ser capaz de amar incondicionalmente, né, sem esperar fórmulas prontas, vamos dizer assim, para que nos dê a direção que buscamos dentro do nosso íntimo, esse ser integral que todos nós somos e somos capazes de desenvolver um pouquinho que seja dessa mensagem do Cristo. Acho que basicamente é isso. Então, gente, boa noite. Boa noite, senhor. Primeiro eu quero dizer que eu gostei muito, né? Eu montei também? Eu achei importante, acho que só uma minha aí, né? Tem minha também. Ah, não é útil. Tá. Então eu posso começar? Pode. Então, vamos lá. Pode falar tudo. Então, algumas partes, às vezes eu tenho problema com algumas sínteses, porque eu lembro de uma coisa que o João falou um tempo atrás. Quem for recorrer a esse material, muitas vezes não tem. Isso não é um fechamento, né? A gente não pode dizer que é a parte mais importante. Mas a gente não tem a representação do texto
a parte mais importante destacada daquele texto. Então, eu ainda me prendo a puxar esses destaques, certo? A parte, não era preciso ser um sacerdote para explicar as Escrituras. Qualquer pessoa do povo podia fazer. Jesus não era sacerdote. Contudo, ensinava nas sinagogas, aproveitando-se desse costume. Aqui ele está contextualizando, dizendo que lá no início havia a possibilidade das pessoas pregarem os textos livremente, sem ter essa hierarquia, porque fulano é o mais próximo, é o ciclano. Não, o povo ele tinha o direito de interpretar a vida, as passagens e assim por diante, né? E aí ele diz, nos primeiros tempos do cristianismo, os cristãos também procediam assim. Nas humildes assembleias que realizavam qualquer um dos assistentes tinha permissão de comentar o evangelho. E aí, mais à frente, ele vem dizer que isso também é uma conduta do espírita, né? Em possibilitar o acesso à tribuna, a não ter essa ou aquela formação para, né, que a pessoa esteja lá e que possa ter seu comentário, né? Aí, mais embaixo, ele coloca, trabalhando para o cristianismo, ressurge em sua pureza primitiva o espiritismo em nossos dias, franqueia livremente sua tribuna, né, como eu acabei de falar e tal. O que ainda eram 3 tópicozinhos, mas aí eu vou falar, que eu acho que era esse, que aí ele dizia assim, hoje em dia nós reclamamos que a gente não tem muitas pessoas dedicadas a levar a doutrina à frente, né, e ao cristianismo também, mas muito se deu por essa limitação do cristianismo, né, depois dessa primeira fase do cristianismo primitivo, de ter criado hierarquias, né? Ter criado hierarquias, porque fazia com que o povo não tivesse a intimidade e também se pusesse distante da figura que levaria o conhecimento, deveria ser um grande douto né, no conhecimento do Evangelho. E ainda hoje existe essa resistência de ter popularizado, de se discutir amplamente, de se sentir apto a falar e a colaborar na doutrina. Estava tão bonito você falando. Bom, eu escolhi aquela última parte porque, assim, me tocou muito, eu me identifiquei, assim, com a minha pessoa, né? Eu, assim, fiquei muito tempo, até na parte da Larissa, quando fala da pessoa que não tem o colhedor, né? Assim, tem que saber colher também, né? Eu fui muito tempo, assim, fazendo escola em São Paulo, né? Inclusive, é um centro, assim, onde eles exigem muito da gente. Você sai de lá com 7, 8 anos de estudo para poder sair trabalhando. Muitos até criam outras casas, né? Mas sai bem preparado, né? Porque o Edgar era bom, ele era militar, então ele era muito sério. Então, eu fiquei nessa escola e, assim, me deixei levar, assim, muitas vezes, sem colocar para fora aquilo que eu gostaria, porque, de uma certa forma, até tinha uma certa exigência. Eu não me sentia capaz, às vezes, de tomar... Eu me sentia, assim, tipo assim, inútil. Tinha pessoas muito mais capacitadas. Eu não via dentro de mim essa possibilidade, né? Mas, assim, eu cresci, né, assim, de uma certa forma e aprendi muito. E eu acho que porque tudo na vida há um momento certo, né? Tem que ter um momento. E vindo para cá, para João Pessoa, quando eu fui, assim, me apresentar lá no Centro Viana de Carvalho, me prontificando a um trabalho, eu até esperava, assim, fosse fazer qualquer outra coisa, assim, né? Mas não expor, assim, começar a trabalhar com as pessoas e falando do Evangelho, né? Aí eu disse assim, nossa, eu sei tão pouco, o que eu posso fazer, né? Mas, como eu me prontifiquei como contadora de história, então falaram, não, você vai fazer um trabalho contando história, né? E, assim, foi tão bom para mim, eu me senti tão forte, porque é o que eu sei fazer, né? O que eu fiz durante 28 anos, né? Formando leitores, né? Mas não evangelizando. Aí eu pude colocar em prática esse meu trabalho e, de uma certa forma, foi muito bom, porque foi uma coisa diferente, assim, do que você chegar e já pregar direito. E como são senhoras, pessoas, assim,
já de idade, muitas vezes elas se sentiam cansadas, né, de ficar ali, pô, por causa da minha cesta que eu tenho que receber, eu vou ficar aqui 1 hora ouvindo isso aí. E de uma certa forma, porque a história é lúdica, e isso assim foi deixando, envolvendo as pessoas, e esse trabalho foi assim me dando uma certa postura, e eu fiquei confiante, tanto é que quando diz ali que o trabalhador tem que se armar com muita boa vontade, e de renúncia, de paciência, e fazer com fé e assim acreditando muito em Deus, né? E hoje eu faço com bastante segurança e procuro no máximo ser pontual. Tem dia que eu tenho até algumas coisas, domingo festa na minha casa, vou dormir 3 horas da manhã, mas eu levanto 6 horas da manhã para me preparar e vou, porque eu sinto que é tão importante aquilo para elas, né? Porque é uma forma lúdica, onde elas vão, assim, se trabalhando, isso está me enriquecendo, assim, sabe? E eu me encontrei, eu achei muito legal, porque muitas vezes você também, como que diz assim, você é boicotado para fazer determinadas coisas, né? Você não encontra espaço, você não encontra, né? E como diz assim, a gente, não é por ser espírita, mas às vezes você também é cobrado, você é observado, é criticado, né? Então a gente às vezes se fecha um pouco, né? E lá eu tenho toda essa abertura, me enquadrei, gostei desse texto aí, porque eu estou me sentindo, né, o que está falando aí no texto. Hoje eu faço um trabalho com bastante segurança. Obrigada, seu depoimento. Tem uma coisa, viu, que a gente até discute nas reuniões aqui da federação, como a gente chegar e ser transparente, enfim, de propor às pessoas o trabalho, para que elas trabalhem, convite, porque muitas pessoas acreditam que quem trabalha já está num grau evolutivo maior. Aí ela se diz assim, não, eu não posso trabalhar aqui porque eu não me sinto capaz, né? E essa é um equívoco muito grande que se tem. E eu acho bacana também esse texto que fala assim, boa vontade é um primeiro passo. Né? Aí renúncia, paciência, aí você vai adquirir outras virtudes, conhecimento, se preparar. Boa vontade só. Tá cheio, gente. Não, é porque realmente eu estou com boa vontade, mas em preparo. Né? Então, assim, e saber aproveitar bem as potencialidades das pessoas. É outra coisa importante a gente estar observando, para poder extrair realmente, né? Então você tem já uma experiência em contação de histórias, e isso se aplica, né? Talvez no outro contexto, uma questão que você vai preparar, mas se aplica na evangelização de adultos, né? De mulheres, enfim. Mas eu queria falar isso, assim, que a boa vontade é um primeiro passo. E a gente vai precisar realmente renunciar a uma série de coisas para se dedicar e se abrir a tarefa. Né? Porque você vê, no sábado, assim, geralmente sábado você sempre tem compromisso, né? Mas eu não vejo princípio nenhum, né? Acordar cedo, no sábado, e procuro não folgar, só quando eu faço mesmo viagens, como na mesa. Vamos lá. Gente, agora vamos para o último texto. Né, que, inclusive, geralmente a gente coloca a qualificação no início, né? Mas na ideia da gente puxar para o final, porque realmente é uma mensagem no Espírito de verdade para todos nós trabalhadores. E aí fica a cargo de Eduardo ali e Marias. Bom, a gente chegou à conclusão de que, como era um texto de Kardec, né, seria interessante trazer o texto na íntegra, né? Então, a Maria ficou encarregada de deixar com essa cara bonita como os slides de Larissa, né? E aí, se quiser começar, Larissa, pode começar, que aí depois eu complemento. Oi, boa noite. Boa noite. Ô, Ismael, vou pedir só para você dizer... Ah, já parou de dar o eco. Bom, gente, realmente é um texto muito lindo. E agora eu tô vendo a vantagem da gente ficar por último, viu, Diego? Porque aí a gente escuta... A gente ouve um pouquinho de todos os outros textos e a gente vai vendo como eles vão se completando, né?
E ele vem falar assim, que chegou o tempo, que estava chegando o tempo da transformação da humanidade. E aí eu acabei lembrando, né, da questão da última hora, dos trabalhadores da última hora, já que nós estamos nessa fase de transformação. E aí, esse daí, o primeiro texto. E aí, o Espírito de Verdade diz o seguinte, ele fala que nós temos que trabalhar, mas aí ele traz a questão, assim, de quando nós formos trabalhar, qual o sentimento que nós devemos levar para esse trabalho, né? Qual o sentimento que nos move? E aí ele diz que precisamos trabalhar com desinteresse e trabalhar realmente por caridade mesmo. Que não é simplesmente trabalhar, mas é saber se nós fazemos isso por amor, desinteressadamente. Porque se houver interesse, então nós estamos buscando, não é por amor, nós estamos buscando algo pessoal, né? Uma visualização pessoal. E eu achei uma coisa que me chamou muita atenção, é que ele fala de coisas que podem prejudicar o trabalho, a obra, a seara, né? A colheita. Então, ele fala assim, que quando a gente for trabalhar, que nós precisamos saber calar os nossos melindres. E eu achei muito interessante, porque nós precisamos, hoje em dia, todas as pessoas que se dizem cristãs, eu acho que a gente precisa trabalhar muito em cima dessa questão do melindre. Porque o melindre nada mais é do que um reflexo do nosso egoísmo, da nossa vaidade. E quando a gente cede ao melindre, então nós estaríamos atrapalhando a obra. E é o que Jesus fala de retardar a obra. Então, às vezes, parece muito sutil, como se fossem coisas pequenas, mas que, em razão desse nosso melindre, pequenas discórdias que podem trazer reflexos emocionais, né, em torno do nosso ambiente, de onde a gente está exercendo ali aquele trabalho de desenvolver o evangelho. E aí Jesus fala o seguinte, então as pessoas que souberem calar os seus melindres, que souberem, ele falou que vossas discórdias, que forem bons servidores, que eles serão bem-aventurados. Então, é uma bem-aventurança, porque ele diz assim, são felizes as pessoas que souberem, e ele diz já por quê que seremos felizes. Então, é assim, vão para o trabalho, mas vão para o trabalho com amor e desinteresse. Aqueles que forem para o trabalho receberão, Jesus faz aí um galardão, é uma promessa, né, de receberão o cêntuplo daquilo que eles esperam, porque estão fazendo por amor, então é desinteressado, a gente às vezes, as pessoas que fazem desinteressadas nem estão esperando, né? E que, para ser um bom trabalhador, a gente precisa aprender a calar esses melindres, esses ímpetos de discórdia, né? De aprender a pacificar. Eu falo muito aqui com o pessoal que a gente precisa ter aquela preocupação, sim. Tem certos ambientes que, se a gente tem um desentendimento, uma dificuldade de relacionamento em um determinado âmbito, assim, da nossa vida, principalmente relacionado aí, que traz essas tendências da gente desvirtuar o ser cristão que a gente busca ser, se a gente não consegue pacificar hoje, talvez seja importante manter um pouco de distância. Porque se a gente se insere nesse meio e a gente não consegue pacificar, a gente pode estar potencializando a discórdia, a desunião. Então, Jesus vem chamar a atenção aí, olha eu fazendo referência ao Espírito de Verdade aí como Jesus, né, mas é referente à própria passagem, né? O Espírito de Verdade vem falar aí da importância do sentimento que nos move e da recompensa que teremos e como ser um trabalhador fiel. Agora eu vou passar para o Diego. Pronto. Esse trecho me chamou muita atenção. Ele cai bastante no Evangelho, né, lá em casa. E aí, sempre me chamou a atenção justamente no segundo slide, né? Já está no segundo slide, né? Já.
que é justamente essa parte dos infelizes, né? Infelizes aqueles que, na verdade, retardaram a colheita, e que, de certa forma, quando a gente for ver, né, no balanço geral das nossas encarnações, a gente realmente mais atrapalhou do que ajudou, né? E realmente foi muito bom ter ficado por último, porque deu uma visão assim muito mais ampla, né? Sobretudo quando a gente chegou nesse aspecto de que a colheita, ela faz parte justamente tanto da nossa vida cotidiana, daquilo que é mais próximo da gente, né, da nossa própria reforma, como aquele próprio aspecto que me chamou muita atenção de que, do texto de Larissa, de Emmanuel, de que as pessoas que estão ali desalentadas, elas mesmas são potenciais trabalhadores, né? Então, é muito interessante como ele coloca a gente numa posição de sermos proativos, né? Não vamos ser só as pessoas que estão ali passivas, esperando receber, né? Não vamos ser só as pessoas que, como o texto traz, né, na verdade estavam atrapalhando, né? Vamos procurar, de fato, ajudar, né? Porque a obra da regeneração, ela realmente é isso, né? É algo que todos nós vamos colher. E por mais que a gente chegue ali por último, se a gente está realmente empenhado na tarefa, né, realmente vai se cumprir. Isso aí que ele diz, né? Que os últimos serão os primeiros serão os últimos, né? Realmente a obra é de todos aqueles que cooperam, né? E nós estamos aqui, já com a plantação feita, só ali só para colher. Muito bom, Marissa. Bom, eu sempre tive uma dúvida. Volta, por favor. Não vou ler nessa. Eu sempre tive uma dúvida, né, nessa colocação do preparo do trabalhador, né? Porque nesse livro aqui, o Novo Testamento de Haroldo, bem rapidinho aqui, né, ele diz o seguinte: cada nome mencionado evoca estágio desse plano, no caso, o plano de Deus, né? Demonstrando que as promessas divinas, a vontade soberana do Altíssimo, se sobrepõem às fragilidades e iniquidades humanas. Os propósitos de Deus são amplos e inclusivos, já que se estendem pelo território judaico, Israel, Judá, e pagão, Ur dos caldeus, Babilônia. Incluem homens e mulheres, pagãos e judeus, gigantes de tradição, Abraão e Davi, e anônimos esquecidos, poderosos e oprimidos. As personagens não são selecionadas como modelos de fidelidade e virtude, visto que a maioria conhece a felicidade e a infidelidade, a fidelidade e a infidelidade, a virtude e o vício. No entanto, os propósitos divinos, embora ameaçados pelo mal e pela inconstância do ser humano, não são frustrados. Então, assim, eu, sinceramente, eu não me acho um trabalhador preparado. Se for por essa ótica, de eu não ter melindres, né, de eu não ter problemas na minha casa, de eu não ter problema no meu local de trabalho, com meus vizinhos. Então, se eu for levar em consideração tudo isso, eu não me sentiria um trabalhador adequado nem para dirigir uma reunião, né? Fazer um simples exórdio, uma simples prece de abertura e de encerramento. Então, eu fico com essa dúvida, né? Eu estou cometendo um erro, eu estou levando equívoco a outras pessoas. Aí eu me faço a pergunta, né? Quantos que têm a boa vontade, como o João falou, que o inferno está cheio de boa vontade, mas que procuram se melhorar como eu estou procurando? Nem o mínimo do mínimo da perfeição, né? Não, Kardec, a segunda vai falar do homem de bem. Eu ia falar desse, né? Relaciona os donos assim, né? Não estão aqui relacionados todos. Aí você fica triste, assim, poxa. Mas aí quando ele fala que o verdadeiro espírito se reconhece como esforço, né, que empreende pouco a pouco, é esse o processo. É importante, exatamente. Você está com o ideal, né, e tem o real. E aí, para chegar nesse ideal, é esse esforço mesmo, pouco a pouco. Bem, vou concluir mesmo. Eu não me sinto triste, né? Porque eu sei que a culpa de poder ou não poder é única e exclusiva minha, né? Eu tenho que procurar me melhorar, né? Mas assim, eu fico me sentindo, será que eu estou sendo hipócrita, será que eu estou sendo culpado por querer fazer algo que o espírito da verdade, né, fala que eu não deveria fazer? Você fica
questionamento. Ele não diz assim, não deveria, né? Assim, a gente chegar no ideal em condições reais. Como a gente estava vendo antes, até no texto pastoril. Qual é o meu interesse que me move a ir fazer um trabalho voluntário? Você tem que saber qual é o seu interesse. Se é uma compensação pessoal, se é uma projeção pessoal, se você está sensibilizado pela carência de uma criança, pela carência de alguém que enche copinho, se você sensibilizou com isso para dar algo de você, se você está com isso e se você é verdadeiro, o resto você vai conseguir vencer aos pouquinhos. Então, a base é essa. E mesmo você iniciando, digamos, um trabalho deles, com esses interesses pessoais, né, que estão ali escondidos, mas, de certa forma, você vai aprender, você vai descobrir, né, a gente vai descobrir no exercício, a gente vai descobrir outros valores. Né, e vai mudando. Porque o trabalho é que é esse caminho, é o exercício, para a gente poder melhorar, né? Gente, vamos encerrar. 9h15. A gente sabe que essa discussão ela não se encerra aqui, né? A gente tem todas as redes sociais, aplicativos e tudo para se comunicar. E não perder as aulas. Exatamente. Eu queria agradecer a Nai pela parceria de sempre. Aí, né? Viu, Nai? Tamo junto, é nóis. Eu também, mas sempre diz no final, você fica meio apavorada, eu fico meio apavorada, não vai dar tempo a isso, aquilo. Aí ela vem, diz e fala, não, mas vai dar tudo certo no final. Sempre dá. E agora vamos fazer a prece. Su, tu pode fazer, por favor? Pega de surpresa, Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar nesse grupo de estudos, nesse grupo de amigos fraternos, aqui podendo compartilhar desses ensinamentos, por mais livre que estejamos das barreiras territoriais, que todos nós aqui conectados nessa vibração de luz possamos receber as bênçãos do mais alto, através desse despertar de amor que nos brota, que nos une, que nos fortalece. Que possamos levar os ensinamentos aqui adquiridos para a nossa vida prática, que possamos transformá-lo em ações e expandir o Evangelho através do nosso exemplo, através da nossa vivência, tornando cada vez mais acessível aos corações daqueles que nos circundam, aos nossos corações, a vivência plena do futuro que nós construímos a cada dia. Agradecemos mais uma vez a assistência da espiritualidade amiga e remarcamos o nosso encontro para a próxima terça-feira, onde possamos todos, encarnados e desencarnados, irmãos conectados também virtualmente, possamos estar nesse mesmo elo de amor, nessa mesma ligação fraterna, ligadas a Ti, Pai. Assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, gente, a cada um de vocês pelas contribuições. Gente, vai ter sorteio, tá? Infelizmente não vai dar para participar mais. Abraço de aniversário. Ficou muito. Boa semana, pessoal. Só lembrando, amanhã nós temos um desfile cívico. Que horas? Então, é 8h30 aqui. 8h30 aqui? E nós temos o pelotão em defesa da vida, né? Ele vai desfilar, ele desfila já o 4º ano, ele desfila E aí seria interessante que eu puder vir com a camisa branca, né? Pra gente poder aumentar o caldo. 8 horas, hein? É 8h30 aqui. A federação, a federação. Gente, eu tenho um sorteio para fazer, tá? Tô falando embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tá cansado. Botou meu nome presente.